Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem nesse período aí de isolamento devido ao coronavírus, né? Em cima de notícias e mais notícias, enfim. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a segunda parte da NR13. Ainda não dá para terminar, que ela é um pouco extensa. Vai mais fora hoje, mais uma ou duas aulas para a gente fechar esse conteúdo, tá? Ok. Então vamos lá. Paramos aqui, né? Então vamos falar um pouquinho agora de inspeção de segurança de caldeiras, né? Olha só, as caldeiras devem ser submetidas a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. Isso são planos de manutenção que a caldeira tem e as inspeções são previstas na NR13, como está aqui, tá? Olha só, a inspeção inicial, né, deve ser feita em caldeiras novas, caldeiras que acabou de ser construída, né, antes da entrada em funcionamento e no local definitivo de instalação, devendo também compreender o exame interno, seguido de teste de estanqueidade e exame interno, né, e o exame externo. Então vamos lá, por parte. Comprou uma caldeira nova, antes de colocar em funcionamento, ela tem que ser testada lá no fabricante. No fabricante não, onde foi instalado. É lógico que ela deve ter sido testada, deve ter sido submetida a alguns exames na fábrica, mas não importa, transportou. Então lá no local, algumas caldeiras são construídas no cliente, inclusive. Mas lá no local, onde ela vai ficar, depois, antes de entrar em funcionamento, tem que fazer esse exame inicial, né? Então tem que fazer essa inspeção inicial. Aí o que tem que fazer? Como eu falei, tem que fazer um exame interno, que ele é visual, tem que abrir, checar para ver como que tá, checar vazamento, tal. Teste de estanqueidade, estanqueidade é vazamento, gente. Põe água lá, aplica pressão e vê se tem vazamento, tá? Vê se tem perda de pressão. Se tiver perda de pressão, tá vazando. Se está vazando, não está estanque. Estanque é vedando, né? Não está estanque. Aí precisa diagnosticar e localizar onde está o problema, tá? E o exame externo, né? Externamente falando, tá? Isso tem que ter. As caldeiras devem ser obrigatoriamente ser submetidas a teste hidrostático em sua fase de fabricação, né? E tem que ter laudo, pressão de teste fixado, sua placa de identificação, aquilo que a gente já tinha falado, né? Então, quando está sendo fabricado, tem que ser feito um teste hidrostático, tá? Isso, depois na renovação, tem um prazo, tem que voltar a fazer. Mas o primeiro teste hidrostático o fabricante faz. Bom, essa partezinha aqui eu acho que a gente pode pular na falta de documentação do teste hidrostático, porque na realidade, aqui na fase de fabricação, porque na realidade quando você compra ele já tem que vir, um pré-requisito. Se não houver o teste hidrostático, vai ter que fazer, entendeu? Então é besteira. Tanto é que ele fala aqui, ó, ele coloca duas datas, tá vendo? Ó? Caldeiras fabricadas e importadas a partir da vigência da portaria, deve ser feito durante a inspeção, ou seja, tem que refazer. Tem, ótimo. Não tem que refazer. Bom, a inspeção de segurança periódica, constituída por exames internos e externos, deve ser executadas nestes prazos. Então, anualmente para as caldeiras de categoria A e B, a cada 15 meses para a caldeira de recuperação de álcalis de qualquer categoria e 2 anos para a categoria de classe A, categoria A, desde que em um ano seja testado as pressões de abertura das válvulas de segurança, né? Então assim, é todo ano, gente. A caldeira A de categoria A pode ser a cada 2 anos, mas pelo menos tem que anualmente fazer o teste das válvulas de segurança, que nem a gente falou lá na aula passada, né? Aquelas válvulas de segurança, alguns modelos têm uma alavanca que você atua e vê se ela está funcionando, né?
Mas assim, o verdadeiro teste mesmo é você subir a pressão, você vai subindo a pressão da caldeira, vai subindo para ver se ela atua. Vigiando, né? Porque se ela não atuar na pressão que, tá, é, que já está definida lá, tem que parar o teste. Agora, os estabelecimentos que possuem inspeção própria, né? Ele tem o seu inspetor de caldeira e tal. Esses estabelecimentos eles têm os prazos aumentados, né? Então, por exemplo, 2 anos para recuperação de caldeira de recuperação de álcalis era 15 meses, passa para 24 meses. 2 anos também para caldeiras da categoria B e 30 meses para caldeiras da categoria A. Isso porque tem inspeção própria, tá? O prazo de inspeção de segurança interna de caldeira pode ser de até 48 meses, desde que disponham de barreira de proteção implantada pelo sistema de instrumentado de segurança, através de estudos de confiabilidade, auditado por organismos de certificação e tal. Isso é uma coisa relativamente nova, né? Então são caldeiras assim que houve um investimento forte nessa questão aí de barreiras de segurança, barreiras de proteção. Eu para ser muito franco com vocês, nem conheço muito bem o que é isso aí, o que ele quer dizer na norma, né? Imagino que sejam algumas caldeiras de grande porte que aí fica inviável fazer essas revisões, não dá para ficar parando e tal, e aí possa se colocar sistemas de proteção. A princípio aqui pela norma me parece um sistema de proteção físico, né? Essa barreira de proteção implementada por meio de sistema instrumentado de segurança. Sistema instrumentado de segurança seria a automação, mas é um item que eu realmente não sei explicar para vocês o que realmente ele está querendo dizer aí, mas eu entendo isso. Porque isso é muito específico, é muito difícil de encontrar uma caldeira nessa condição aí, tá? Normalmente você vai encontrar cada 1 ano. O empregador deve comunicar formalmente então, aqui fala o seguinte, que a empresa tem que comunicar o sindicato, né? Quando tiver a implementação de novos prazos de inspeção de caldeira. Para falar a verdade, toda vez que tem inspeção de caldeira, o sindicato tem que estar sabendo, tá, gente? Bom, as caldeiras que operam de forma contínua pode ser considerada com um sistema de integridade, né, quando todas as condições foram satisfeitas. Então, olha só, estiver instalado em estabelecimento que possua um certificado, sistema próprio de inspeção de caldeira com certificado, possuírem análise formal realizada por responsável técnico, identificando os riscos que podem ser mitigados por funções instrumentadas de segurança, e quantificando o nível de integridade de segurança, tá? Dispor de sistemas de integridade de segurança, que esse sistema seja testado de acordo com as confiabilidades, né, com testes de estudo de confiabilidade das funções instrumentadas de segurança. Nós estamos falando aí de segurança intrínseca. Resumindo, aqui ele está querendo dizer o seguinte: olha, a empresa que leva a sério, a empresa que investe na caldeira, a empresa que tem caldeiras de grande porte e tal, ela tem prazos maiores, desde que ela tenha um sistema de confiabilidade. E aqui ele está meio que definindo quais os critérios de confiabilidade, né? Olha, existir parecer técnico e profissional habilitado, né, fundamentado na decisão da extensão de prazo, atender a questão de qualidade da água, do tratamento da água da caldeira. Aliás, não cuidar da água da caldeira é risco grave e iminente, tá, gente? E que exista controle de deterioração de material que compõe as principais partes da caldeira, ou seja, é isso, tá? Bom, isso aqui eu acho que podemos ir.
também do CIS, não tem problema. Aqui. Os prazos de inspeção de caldeira interna, inspeção de segurança interna de caldeiras da categoria B, que operem de forma contínua a partir com o sistema de gerenciamento de combustão, podem também ter uma extensão dos seus prazos de inspeção. Controle de sistema de combustão é análise da queima, né? Análise de CO2, análise de CO, análise de como que está, análise de fogo, análise de tudo isso. Olha lá. Então ela tem que ter um sistema de gerenciamento de combustão, tem que ser comissionado conforme projetos, funções instrumentadas, segurança, enfim, ela é automatizada no sentido de garantir a combustão, tá? Existência de projeto técnico, fabricante, existência de controle periódico de deterioração dos materiais, operação em automático sem opção de operação em manual. Aí também ganha um aumento no prazo das inspeções de caldeira, né? Ok. Aqui fala um prazo que o proprietário tem que comunicar ao órgão regional do trabalho, né, em até 30 dias após o comissionamento, ou seja, até colocar a caldeira nessa condição de uso. Aqui, as caldeiras de queima de categoria B com queima de combustíveis líquidos ou gasosos devem dispor de sistema de gerenciamento de combustão definindo o projeto pelo fabricante para esse fim, que garanta a segura sequência de atendimento ou bloqueio automático dos combustíveis em caso de perda de controle de pressão ou geração de vapor, prevendo algumas funções como proteção de nível baixo de água, sequenciamento de purga e acendimento, teste de estanqueidade das válvulas de bloqueio de combustível, proteção de pressão alta ou baixa do combustível líquido ou gasoso e proteção contra falha de chama. Gente, deixa eu ver se eu consigo explicar um negócio para vocês. Quando você pega esses equipamentos que tem chama e elas são automáticas, né? Porque assim, as caldeiras normalmente trabalhando, eles têm alguns... Opa, o que eu fiz aqui? As caldeiras elas têm alguns pontos assim que eu acho que é interessante vocês saberem. Bom, primeiro existe a questão do controle de chama, né? Então, falando em controle de chama, quando a gente fala de controle de chama, quando a gente vai começar uma caldeira, quando a gente vai ligar um equipamento, a primeira coisa que ele tem que fazer é purga. Ou seja, ele vai ligar o exaustor e vai ficar ligado aquele exaustor dele. Lógico, depende muito qual tipo de combustível que nós estamos falando, mas se a gente falar de líquidos e gases, vai ter que fazer a purga. Primeiro faz purga. Purga. Fica lá. O tempo de purga eu não sei definir para vocês, é normalizado, eu não sei definir. Mas vamos chutar 15 minutos fazendo purga, 10 minutos fazendo purga, 20 minutos fazendo purga. Alguma coisa perto disso, talvez uns 5 minutos, não sei. Não é pouco, tá? E o que é a purga? Liga o exaustor e começa a retirar ar da caldeira. O que eu estou tirando? Eu estou tirando possível acúmulo de combustível, possível atmosfera explosiva. Eu estou dissipando, eu estou tirando. Depois que fez a purga, o tempo de purga, entra o centelhamento. No centelhamento é a hora que começa a faiscar. Tem um eletrodo e começa a faiscar. E fica lá, alguns segundos faiscando. Depois entra o combustível piloto. Então, válvula. O piloto. O que é o piloto? O piloto é um maçariquinho que ele vai usar um combustível mais fácil de queimar, se for o caso. Se for uma caldeira a gás, não precisa, mas se for uma caldeira a óleo, precisa. Então, ou eu uso um óleo fácil de queimar, ou eu uso gás para partir. Algumas caldeiras usavam até querosene para partir. Então, aquele maçariquinho vai ficar lá com uma chaminha pequenininha, pegando fogo, tal, bonitinho. Nesse momento, existe um sensor de chama. Né?
O sensor de chama fica olhando esse maçarico para ver se está legal. Se não tiver legal, se apagar, vai ter que cortar tudo. Desligar a válvula e tal, desligar tudo. Aí tem que rearmar, tem que apertar de novo. Vai ter que de novo fazer purga e assim vai. Depois de alguns segundos que o sensor detectou que tem chama, aí sim, aí entra a válvula principal. Tá? A válvula principal. E a supervisão de chama vai ficar contínua. Se o fogo apagar, desliga tudo. Tá? Então é mais ou menos isso que ele está falando, onde ele colocou mais algumas coisas. Né? Ele pede sistema de controle de combustão, não só isso que eu acabei de falar, mas também uma proteção para nível baixo de água, o monitoramento de nível. Se o nível estiver baixo, tem que desligar a chama e não pode ligar a chama enquanto o nível estiver baixo. Esse sequenciamento de purga e acendimento é exatamente isso aqui. Teste de estanqueidade de válvulas e bloqueio de combustível. Isso daqui é um teste para ver se a hora que está desligado a pressão está zerada mesmo. Então é um teste que se faz, é uma lógica. Proteção com pressão de pressão alta, proteção de pressão alta ou baixa do combustível líquido gasoso. Se o combustível estiver com muita pressão, não pode ligar. Se estiver com pouca pressão, não pode ligar. E a falha de chama, que é o que eu acabei de falar também. Tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. 4. Isso. 1, 2, 3. É isso, né? Isso. Isso. Só para me controlar aqui o que eu... 10, 11, 12. Estamos a 12. Que mais, gente? Continuando aqui a brincadeira. Esse aqui a gente põe aqui. Ok. Olha lá, as novas caldeiras categoria B com combustível sólido devem dispor de sistema de gestão de combustível definido no projeto fabricante, que garanta o controle automático do nível de água e da geração de vapor. Né? Lógico. Caldeira sólido, dependendo, é difícil de apagar. Né? Se ele for atomizado, se ele for pulverizado, não tem problema. Mas se ele for tora, o fogo, como que se apaga uma churrasqueira? Né? Se apaga jogando água, né? Oxida tudo. Na caldeira não, você não vai jogar água na caldeira dentro dela para apagar. Mas na realidade ele continua queimando, né? Então tem que tomar cuidado se a pressão já estiver boa. E tem que tomar cuidado se o nível de água estiver baixo, porque ele continua queimando. Né? As caldeiras de categoria B, né, novas, independente do combustível, elas devem possuir redundância de válvula de segurança. Isso é uma coisa que eu sempre defendi. Eu já cheguei a ver caldeira com uma válvula de segurança, é um absurdo. Uma válvula de segurança é muito pouco, tem que ter no mínimo 2 válvulas de segurança. Né? Se o dimensionamento pedir 2, põe 3. Então, redundância de válvula de segurança é você ter mais do que o que precisa. Né? Em alguns casos eu vou precisar de uma certa vazão, é melhor ter 2 de vazão menor, mas a soma chega na vazão, do que só ter uma. Né? O ideal é ter 3, depende do caso. Descarga de fundo automática visando a redução de incrustações. Esse negócio é terrível. Pensa comigo. Tem aqui a caldeira, desgraça. Nós temos aqui a caldeira. E eu queria que vocês pensassem no seguinte. Deixa eu usar isso aqui que é bom, essa figura aqui. Ó. Nós temos aqui a caldeira. Tá? Então você coloca a água. Você insere calor. E ela me manda vapor, certo? Mas ela manda mais coisa. Ela manda também, vamos chamar assim, de gases. Proveniente da queima. E a água que entra, não fica nada? Vai ficando um lodo. Ela vai ficando um lodo. E não só um lodo. Essa água, ela tem lá seus carbonatos de cálcio e magnésio.
Esses carbonato de cálcio e magnésio são incrustantes, que nem tártaro, gente. É incrustante, vai incrustando. Eu corro do risco de queimar a minha língua com o que eu vou dar de exemplo para vocês, mas enfim, porque tem gente que assim que é muito cuidadoso na limpeza, né? Mas quando você pega assim uma chaleira que você ferve água para fazer chá, para fazer café e sempre usa aquela chaleira, a tendência por dentro ela fica áspera. Eu já escutei alunos falar, não, imagina, em casa não é assim, é lisinho. Aí eu falei, então é nova. Não, já faz anos. Mas poxa, mas aí no caso o aluno, acho que era uma aluna, falou assim, não, mas a gente esfrega, a gente areia por dentro, né? Então quer dizer, tem um trabalho de um asseio muito forte. Em casa não é assim não, gente. Passa uma aguinha, passa uma esponja lá com um detergente, coisa simples, tal, vai ficando tudo áspero. Porque a gente não tira essa camada de carbonato. Vai ficando toda áspera porque o carbonato é quase uma cerâmica que vai impregnando nela por dentro. Então, quando ele fala assim, olha, tenho que ter uma descarga de lodo automática, na realidade é por dois motivos. Realmente, eu tenho que ter uma descarga automática porque eu tenho que eventualmente tirar esse lodo que tem aqui na caldeira, que vai ficando aqui. E também eu tenho que trocar um pouco dessa água, porque a gente coloca produto químico na água para diminuir a quantidade de carbonato de cálcio e magnésio. Vai gerando um lodo, é um barro. E esse lodo tem que ir tirando, porque caso contrário ele vai incrustando tudo aqui, ele vai entupindo tudo, né? Eu queria mostrar para vocês uma válvula de descarga de fundo de caldeira. Não sei se eu consigo aqui. Eu acho que está na outra. Pera aí. Aqui. Eu acho que é aqui, ó. Quer ver? Se vocês procurarem válvula de descarga de fundo de caldeira. E assim, depende do tratamento de água, vai pedir para dar uma descarga por hora, uma descarga a cada 3 horas, a cada 2 horas. E essas descargas são muito rápidas, tá? Não são descargas assim, não é abrir, largar aberto e fechar, não é assim não. Tá vendo? Isso aqui é uma válvula de descarga de fundo de caldeira. Ela tem uma alavanca aqui. Essa parte aqui em cima é para automatizar. Eu injeto o ar comprimido, ela abre, eu tiro o ar, ela fecha. Mas aqui manualmente eu empurro essa alavanca para baixo e eu abro essa válvula. O objetivo dessa válvula é que a gente faça, isso aqui também, ó, é que a gente faça uma abertura instantânea por alguns poucos segundos, tipo 2, 3 segundos, 4 segundos no máximo, entendeu? É para dar uma agitada por dentro e tirar o excedente do descarga de fundo de caldeira, né? Não sei se compensa a gente tentar achar aqui no YouTube a descarga de fundo de caldeira. Você pode procurar, né, do jeito que eu estou colocando aí. Eu vou colocar descarga fundo de caldeira aqui, ó. Aí eu não quero ver a válvula, eu queria ver a descarga, né, para vocês verem. Como fazer a descarga de fundo de caldeira. Aqui é uma descarga que está fazendo, ele está jogando longe. Eu queria que talvez eu não terei que procurar, não é tão fácil assim. Na prática é muito fácil, porque todo dia se faz descarga de fundo de caldeira, né? Esse aqui talvez tenha. Essa descarga está totalmente errada, tá? Primeiro, é uma válvula muito pequena e é uma caldeira pequenininha também. E é uma válvula pequenininha e ele está dando muito tempo a descarga. Isso não é o procedimento para você tirar o lodo, entendeu? O lodo você tem que dar uma descarga forte, rápida, né? Não sei se aqui tem, eu queria ver. Isso é. Olha lá. É isso aí.
entendeu? Isso é uma descarga de fundo de caldeira, mas porque a ideia é o que é. Ali ele está testando, mas é assim, você faz descarga rápida, sem. Ó, esse ele está escrevendo o livro da caldeira, tá, gente? Saiu o livro da caldeira. Só vai mostrar ele escrevendo o vídeo. Então, casa de caldeira é assim, ó, desse jeito aí. Lógico, varia de empresa para empresa, né? Mas aqui tá a caldeira. Aqui é a parte de trás da caldeira. Tá? Painelzinho de controle dela. Tá com 13,7 bar. É a pressão dela, que é a pressão. Mas eu queria. Vamos ver se ele vai fazer uma descarga de fundo de caldeira, né? Essa é a caldeira a gás. Tá vendo? Tubulação amarela assim é gás. Só não sei se é gás natural ou é GLP. Mas é gás. É, aquela peça amarela ali que eu passei é o queimador. Quer ver? Esse aqui. Quer ver? Esse vermelho aqui é o queimador. Eu acho que eu não estou nem tão destreinado. Esse queimador, pelo jeito, é da Weishaupt. Tem uma fábrica da Weishaupt aqui em Indaiatuba. Aqui não seria muita sorte. Aqui é visor de chama para ver a chama. Tem uma lente que nem aquela máscara de solda, né? Tem uma lente assim para poder ver a chama e fazer a regulagem da chama. Tá tendo um vaporzinho aí que eu acho que. Não. Aqui. Mas isso aqui não. Isso aqui não é descarga de fundo. Isso daqui é outra coisa. Purgador de vapor. É outra história. Mas assim, é isso, tá? Só para ter uma noçãozinha de uma casa de caldeira, tá? O perigo ele é iminente, né? Bom, tem que ter também redundância do sistema de proteção dos painéis de comando. Bom, isso daí é mais a questões assim mais críticas, né? Que não pode ficar sem, né? Então eu não posso ter. Por exemplo, meu sistema de controle de pressão não pode ser simples, eu tenho que ter uma redundância, eu tenho que ter uma proteção. E o gerenciador com registro dos alarmes ativos e inativos. Toda vez que tiver um alarme, tem que ter um gerenciamento de alarme, né, para o operador saber qual é o problema e tal. É isso aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, o proprietário deve comprovar através do registro da caldeira mantido adequadamente de acordo. Não, tranquilo. Tá. Bom, as alterações em funções de segurança da caldeira tem que ser, sejam provisórias ou definitivas, devem ser registradas lá no livro de caldeira e ser aprovada pelo responsáveis técnicos, normalmente o profissional habilitado, tá? Aqui vem um negócio interessante. No caso máximo da caldeira completar 25 anos de uso, a sua inspeção subsequente, né, a próxima inspeção, deve ser submetido a uma avaliação de integridade com a maior abrangência para determinar a vida remanescente e os novos prazos máximos para inspeção, caso ainda tenha condição de uso. Resumindo, a caldeira está idosa, ela já está meio obsoleta, e aí nesta condição já tem que ser a inspeção já pressupõe que tem que ser avaliado de tal forma, fala, bom, a próxima vai ser quanto tempo, entendeu? E a próxima é máxima também. É uma caldeira que vai aguentar mais uns 10 anos, então tá bom. Aí aqui eu já defino essas periodicidades, tá?
As válvulas de segurança caldeira devem ser desmontadas, inspecionadas, calibradas com prazo adequado de manutenção, porém não superior ao previsto para a manutenção de segurança periódica das caldeiras para protegidos. Tá? Ou seja, as válvulas de segurança, as inspeções delas anualmente, né? Anualmente tem que fazer isso. Agora, o ideal da válvula aí depende de caso em caso, né? Mas assim eu poderia falar para vocês, todo ano tem que desmontar, calibrar e tal. Isso daí depende do profissional habilitado, ele que define isso, tá? Mas assim, a calibração e tal, eu acredito aí que que ele fala assim, previsto instalações período de caldeira para proteger, com prazo adequado à sua manutenção, tá? É que ele fala aqui, prazo adequado à manutenção. Então, na realidade, o profissional habilitado ele vai definir em quanto tempo ele vai querer fazer a manutenção dessas válvulas aí, tá? Eu diria aí que uns 4 anos é mais ou menos coerente. Mas depende do profissional habilitado. As soldadas devem ser testadas no campo. Tem válvula de segurança que é rosqueada. Tem algumas que são flangeadas e algumas são soldadas. Vamos lá mostrar para vocês isso, né? Vamos falar assim, válvula de proteção conexão rosca. Vê se a gente acha isso. Imagem. Então, bom, não se preocupa muito se a válvula está certa ou está errada, é só para ter ideia o seguinte, olha, são válvulas que onde eu tenho rosca, eu tenho rosca para rosquear. Existe também a conexão flange. Eu vou trocar a válvula de segurança, que eu acho que é melhor, tá? Segurança. Isso. Vamos ver como que é a conexão flange. Ou flangeada, tanto faz. Tá meio lento essa minha internet hoje. Agora. Tá muito lento, gente. Aqui. Então, uma válvula de segurança, isso aqui é uma válvula de segurança flangeada, também é uma válvula de segurança flangeada, ela tem flange, é parafusado, ela é parafusada na linha com parafuso e porca, tá? E existe a conexão solda, aí é outra solda. Quando a pressão é muito alta é interessante a gente trabalhar com solda, mas é ruim para manutenção, né? Mas ó, essa aqui é a rosca, essa aqui é flange. Nem sei se a gente vai achar qual é a solda. Talvez nem ache. Não é tão decente assim trabalhar com solda, tá? Eu não achei aqui. Mas assim, aí vai ser uma válvula que esses extremos dela aqui não é assim. Vai ser só o tubo e o tubo é soldado, tá? É isso que ele quer dizer. Ok? Então, ele fala também, com uma frequência, tem que ser testada com frequência compatível ao histórico operacional das mesmas, estabelecido como limites máximos, os períodos de inspeção estabelecidos nos itens, né? Normalmente é o profissional habilitado que define isso, né? Aqui, ó. As caldeiras com inspeção própria tem que ser testada a cada 12 meses as válvulas. Eu diria para vocês que, no geral, as válvulas têm que ser testadas a cada 1 ano. Uma vez por ano ela tem que ser testada. Calibrado, talvez não. Cada 2 anos, 3 anos, depende. Mas testado todo ano. As válvulas de segurança instaladas de caldeira B devem ser testadas periodicamente conforme, pelo menos uma vez por mês, mediante acionamento manual da alavanca durante a operação de caldeira sem tratamento de água conforme babá, né? Exceto com o uso fluido térmico.
E as caldeiras que operem com água tratada devem ter a alavanca acionada manualmente quando as condições anormais forem detectadas. Bom, a norma ela define o seguinte: olha, se não fizer tratamento de água, tem que fazer esse teste uma vez por mês. Gente, essa alavanca que ele se refere é essa aqui. Essa aqui, ó, tá vendo? Essa é a alavanquinha que ele se refere. Ele tem que acionar essa alavanca para ver se ela atua. É isso. Para ver se não está travada, só isso. Tá? Bom, adicionalmente, os testes prescritos, né, pode ser submetido a teste de acumulação a critério do profissional habilitado. Ele que tem total liberdade para fazer essas definições. Tá? A inspeção de segurança extraordinária, né, vai acontecer sempre que a caldeira for danificada por acidente ou por outra ocorrência capaz de comprometer a segurança. Quando a caldeira for submetida a alteração ou reparo importante capaz de alterar suas condições de segurança, antes da caldeira ser recolocada em funcionamento, quando permanecer inativa por 6 meses. Cuidado, hein? Caldeira parada, se parar por 6 meses, por mais de 6 meses, é uma caldeira inativa. E aí tem que fazer todo o procedimento para ativar ela de novo, tá? Então, normalmente a empresa ela vai ter 2, 3 caldeiras e deixa uma parada. Cuidado, tem que ter rotatividade e sempre estar usando essas caldeiras. E quando houver mudança do local de instalação da caldeira, né? Aí tem que fazer a extraordinária, essa inspeção extraordinária. Sempre com um profissional habilitado, né? Imediatamente após a inspeção de caldeira, deve ser anotado no seu registro de segurança, no livro de caldeira, a condição operacional, em até 60 dias, devendo ser emitido o relatório que possa fazer parte de sua documentação. Podendo ser estendido o prazo em caso de parada geral de manutenção, né? O empregador ele deve, deixa eu anotar aqui, o empregador deve informar o sindicato, né, no prazo de 30 dias após o término da inspeção de segurança, a condição operacional da caldeira. Então, veja, o sindicato ele tem ele tem uma função de auditor da questão da caldeira para a gerência do trabalho. Mediante a recebimento de requisição formal, o empregador deve encaminhar ao sindicato predominante o prazo máximo de 10 dias após a sua elaboração, a cópia do relatório de inspeção. Fez lá a inspeção de caldeira todo ano, fez inspeção de caldeira, tem que mandar uma cópia da inspeção para o sindicato, de praxe, tá, gente? A representação do sindical pode solicitar ao empregador que seja enviado de maneira regular cópia do relatório de inspeção de caldeira em prazo de 30 dias após a sua elaboração, ficando o empregado... bom, se acontecer isso, ele não precisa atender os anteriores, basta só isso aqui, tá? Sobre o relatório de inspeção de caldeira, né, ele deve ser elaborado em número em páginas numeradas, contendo no mínimo o livro de caldeira. As páginas têm que estar numeradas, tem que numerar aquele caderno de capa dura, né? E tem que ter algumas informações nesse livro, que nem dados constantes da placa de identificação da caldeira, categoria de caldeira, tipo de caldeira, tipos de inspeção executada. Tipo de caldeira é uma caldeira arco-tubular, flamo-tubular, uma caldeira de vapor, entendeu? Colocar essas características. Data de início e término da inspeção, descrição das... livro de caldeira não, perdão, gente, isso é o relatório de inspeção de caldeira, o profissional habilitado faz. Inspeção de testes, exames de testes executados, fez lá ensaio de ultrassom para ver a espessura da caldeira, fez o teste hidrostático, então isso tudo tem que estar registrado, tá? Registro fotográfico de exame interno da caldeira, resultados das inspeções e providências, resultados dos demais itens, né, que não estão sendo atendidos, recomendações e providências necessárias. Isso é uma coisa que quando vem a fiscalização ela quer ver. A inspeção de caldeira, e ela vai querer ver quais são as recomendações e providências. E ela vai querer saber, principalmente, por que não foi feito. Tá?
pareceres conclusivos quanto à integridade da caldeira até a próxima inspeção, porque o inspetor anota, gente, vai estar escrito data prevista para a nova inspeção da caldeira e o nome elegível, assinatura, número de registro do conselho do profissional habilitado e também dos técnicos que participaram da inspeção, tá? Isso aí tem que estar lá no relatório. Então acho que isso é bastante importante vocês saberem que esse documento ele é talvez o mais importante que nós tenhamos na caldeira, esse relatório de manutenção, né, de inspeção e manutenção. Eu ia falar uma coisa para vocês. Existe uma outra coisa aqui que não fala, a norma não fala, eu não lembro ter visto, né, então acredito que não fale, mas é uma coisa que seria legal vocês também contemplarem, que é a questão da regulagem de chama. Sabe, a regulagem de chama, o ajuste da chama, principalmente se for uma caldeira a óleo, não é o profissional habilitado que regula a chama. Normalmente ele nem sabe regular a chama. A chama normalmente tem que chamar, quando a empresa não tem que chamar um técnico especializado que vai saber regular a chama certinha para aquela chama não queimar combustível demais, não queimar de menos, ganhar eficiência térmica e não poluir o meio ambiente, tá? Porque existe uma legislação, no nosso caso aqui da CETESB, que proíbe a emissão de fumaça preta. O relatório deve ser elaborado em sistema, pode ser, né, informatizado, né, no estabelecimento, com segurança da informação, ou em mídia eletrônica, com utilização de assinatura digital, desde que a assinatura seja validada por uma autoridade certificadora, ou seja, tem que ter aquela certificação digital, né? As recomendações decorrentes da inspeção devem ser registradas e implementadas pelo empregador com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. Ou seja, é normal ter pendências para a caldeira, é absolutamente normal, e a empresa tem que fazer um plano de ação para essas pendências. Quem acusa as pendências é o profissional habilitado, que se foi contratado normalmente, quando não é próprio, para fazer uma avaliação do estado geral da caldeira, né? Sempre que os exames de resultado de inspeção determinarem alterações dos dados de projeto, placa, identificação e documentação, e a documentação do prontuário devem ser atualizados, ou seja, a documentação tem que ficar atualizada. Sobre caldeira é isso, gente, né? Eu tenho mais uns minutos aí para falar com vocês, então eu vou falar aqui. Agora vamos falar um pouquinho de vasopressão, tá? Então aqui, vasopressão. Então, vasopressão são equipamentos que contêm fluidos sob pressão interna ou externa, diferente da atmosférica. Ou seja, vasopressão é um cara que tem a sua pressão diferente da atmosfera. Ele pode ser uma pressão positiva ou uma pressão negativa, né? Para efeito da norma, os vasos de pressão são classificados em categorias segundo a classe de fluido e o potencial de risco. Então, sobre os fluidos contidos no vaso de pressão, ele tem a seguinte classificação: classe A, classe B, classe C, classe D, tá? Classe A, fluidos inflamáveis, fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a 200 graus Celsius, fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 ppm, hidrogênio e acetileno. Então, falando em classe A, são os inflamáveis, os combustíveis com temperatura igual ou superior ou igual a 200 graus, os tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 ppm, o hidrogênio e o acetileno. Classe B são os fluidos combustíveis com temperatura inferiores a 200 graus e os fluidos tóxicos com temperatura com limite de tolerância superior a 20 ppm. Classe C são os recipientes que acumulam vapor d'água, gases asfixiantes simples ou ar comprimido. Classe D são os outros que não se enquadram em nenhum deles aí, tá? Aí tem duas considerações aqui, né? Quando se tratar de mistura
Deve ser considerado para fins de classificação o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores. Então, quando tiver uma mistura de gases, considera o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores, né, em instalações. Pensando na toxicidade, inflamabilidade e concentração. Os vasos de pressão são classificados em grupos potenciais de risco em função do produto pressão vezes volume, onde P é em megapascal, pressão máxima, não pressão de trabalho da gente, pressão máxima de trabalho, não a pressão que ele está, mas a pressão máxima de trabalho. E V o volume em metro cúbico, né? E aí ele vai classificar assim, o grupo 1, produto do PV maior ou igual a 100, o 2 menor que 100 e maior ou igual a 30, o grupo 3 menor que 30 e maior ou igual a 2,5, o 4 vai estar entre 1 e 2,5 e o 5 menor que 1. Então tá aí a classificação, né? A tabela seguinte classifica os vasos de pressão em categorias de acordo com os grupos de potencial, risco e a classe de fluido contido. Então, classe de fluido e o grupo de riscos, né? O grupo 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, essa tabela, então vem aqui, o A, o B, o C, o D e o fluido. Então vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, tá? Lembrando que a pressão é em metro cúbico, ou perdão, o volume em metro cúbico e a pressão em megapascal, né? Ok? Aí ele dá o valorzinho daqui correspondente de megapascal para quilograma força por centímetro quadrado, que é uma unidade mais usual, né? Mais corriqueira. Isso é de praxe. Os vasos de pressão devem ser adotados os seguintes itens. O que tem que ter um vaso de pressão? Válvula de segurança ou dispositivo de pressão de abertura ajustado em pressão igual ou inferior à pressão máxima de trabalho admissível, né? Os vasos que são para vácuo devem ser dotados de dispositivo de segurança ou outro meio previsto no projeto que também para o vácuo, né? Sistemas de segurança que definem formalmente os meios para evitar o bloqueio inadvertido do dispositivo de segurança, né? Também tem que ter. E instrumento que indique pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contém, ou seja, um manômetro. Tem que ter um manômetro lá para indicar qual é a pressão de operação, né? Todo vaso de pressão deve ser fixado em seu corpo, deve ter fixado no seu corpo, local de fácil acesso e legível, leitura, a placa de identificação, né, com as informações sobre o fabricante, sobre o número de identificação, sobre o ano de fabricação, sobre a pressão máxima de trabalho admissível, sobre a pressão de teste hidrostático de fabricação e o código de projeto e o ano de edição. Então, os vasos sob pressão mais novos é normal você encontrar isso. Os mais antigos já são mais difíceis, né? Além da placa de identificação, tem que constar também a categoria do vaso, né, conforme a gente viu lá. Todo vaso de pressão deve possuir no estabelecimento onde estiver instalado a seguinte documentação, a seguinte documentação, né? Prontuário do vaso de pressão fornecido pelo fabricante, que ele tem que ter o código de projeto, o ano de edição, especificação dos materiais, procedimento usado na fabricação, montagem, inspeção, enfim, é o manualzinho dele lá, tem que ter tudo isso. Metodologia para estabelecimento da pressão máxima de trabalho, admissível, conjunto de desenhos, né, com os dados necessários para o monitoramento da vida útil, pressão máxima de operação, registros de documentos de teste hidrostático, características funcionais, sempre que alteradas originais, dados do dispositivo de segurança, ano de fabricação, categoria do vaso, atualização do empregador, né, conforme o caso. Tem que ter o registro de segurança, tem que ter o projeto de alteração ou reparo, se for o caso, tem que ter os relatórios de inspeções e tem que ter o certificado de calibração dos dispositivos de segurança, principalmente da válvula de segurança, né, quando for o caso, né? Se o prontuário for inexistente ou extraviado, ele tem que ser reconstituído, ele deve ser reconstituído, assim como lá na caldeira também, né, pelo empregador, né?
com responsabilidade técnica do fabricante ou do profissional habilitado. Então tem que reconstituir isso daí. Deixa eu ver, isso aqui é importante. Vaso de dispersão constituído sem códigos de projeto instalado antes da data de publicação da norma, para as quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter pressão máxima de trabalho admissível distribuída pelo profissional habilitado, tá? A partir de dados operacionais, né? E aí vem, e submetidos às inspeções a ensaios de 1 ano para quando a inspeção for externa e 3 anos quando a inspeção foi feita internamente, a empresa ter sua equipe de inspeção, né? A empresa tem que elaborar um plano de ação para a realização de inspeções extraordinárias, tá? Em todos os vasos. O prazo para implementação de projeto de alteração e reparo não deve ser superior da vida residual calculada, né? Ou seja, não pode estourar a vida dele para fazer uma implementação. Tem que fazer antes, né? O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numerada, pasta, sistema informatizado, que nem o da Caldeira, normalmente um caderno, né? Onde tem que ser registrado todas as ocorrências importantes que colocam em risco a questão de segurança e as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica ou extraordinária, conforme o calendário, né? Devendo constar a condição operacional do vaso, também quem foi o profissional habilitado, no caso de e quem foi o profissional habilitado. Basicamente é isso. O empregador deve fornecer cópias impressas em mídias ou em mídia, né, para o sindicato também, vai a expressão ao sindicato que avalie. A documentação deve estar sempre à disposição para consulta dos operadores, manutenção, inspeção pro próprio inspeções e representações dos trabalhadores, para CIPA e outros, etc, né? Deixa eu ver. Eu acho que tá bom, gente. Eu parei aqui, tá? Eu vou colocar aqui. Por hoje tá bom. Paro aqui. E aula que vem a gente continua aí onde a gente parou. Tá joia? Então tá bom. Não temos atividade ainda não. Fica só essa leitura comentada aí. Um abraço e até a próxima.